Estamos iniciando mais um estudo no livro de Gênesis, estamos no capítulo 18, Gênesis 18, uma história muito especial. O título da aula é Uma Visita Muito Especial. Esse capítulo inspirou um livro chamado Quem Almoçou com Abraão. Então é uma história muito especial na Bíblia, né? Realmente a gente pensa de cada capítulo, cada livro, cada história, que é diferente das outras e que é muito especial. Então a gente às vezes fala, não tem nenhum outro capítulo na Bíblia como este, não tem nenhuma história na Bíblia exatamente como essa. Mas todos são especiais, todos são diferentes, e Deus resolveu transmitir muitas verdades através de narrativas, através de histórias. Então nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco através dessa história tão importante, tão marcante na Bíblia. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua presença e olhando para a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra tem verdades maravilhosas, às vezes parece simplesmente um relato de uma história. A história às vezes é muito especial, mas foca em um ponto, em uma situação, mas isso é algo que só o Senhor pode aplicar, só o Senhor pode nos fazer entender por que essa história está na Bíblia, porque o que é que o Senhor quer mostrar. Nós estamos realmente com corações abertos, estamos desejosos de saber o que aquela história, aquele acontecimento, algo tão impressionante que o Senhor veio e visitou Abraão pessoalmente, na forma humana. Isso é algo que realmente nos impressiona, mas não queremos simplesmente ficar impressionados com a história. Nós queremos também ter um encontro com o Senhor, queremos que o Senhor fale conosco através das verdades que estão aqui. Por isso pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor também nos visite nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos nesse capítulo, como eu falei, um capítulo, uma história diferente, especial. Deus se encontrou muitas vezes com homens e mulheres na Bíblia. Deus se encontrou várias vezes com Abraão. Esse aqui não é o primeiro encontro, pelo contrário, é mais ou menos o cume da montanha. Abraão ainda vai ter outros encontros com Deus depois deste, mas nessa sequência de Deus se revelar a Abraão, de Deus ir desenvolvendo um relacionamento, nós temos visto como desde quando Deus chamou Abraão para ir para a terra de Canaã, e ele atendeu e entrou na terra de Canaã com 75 anos de idade, agora ele está com 99, então faz 24 anos que ele está cultivando um relacionamento com Deus. Os 24 anos são importantes, mas pelo relato bíblico não assim, não foram nem todos os anos, não foi nenhuma vez por ano que Deus fez algo especial na vida de Abraão. Então realmente tem esse lado de Deus trabalhar na nossa vida por meio de situações e às vezes até de tempo. Então a gente não sabe exatamente por que tantos anos entre um encontro e outro. Mas em relação ao capítulo passado, né, anterior a esse, o capítulo 17, deve ter passado pouco tempo, porque no capítulo 17 ele já estava com 99 anos, Deus já falou com ele que dali um ano Sara teria um filho, então até a época do nascimento já tinha sido colocado para ele. Então, até em termos de revelação de uma coisa nova, porque até agora assim, Deus está sempre construindo em cima do que ele já tinha revelado,
os encontros progressivos não falam muitas coisas novas, vai ampliando cada revelação, cada conversa com Deus, vai ampliando, vai construindo um relacionamento de confiança, desenvolvendo um relacionamento com Abraão. Mas esse capítulo, apesar de ser diferente, um jeito diferente de Deus ter esse encontro com Abraão, pelo menos nos encontros anteriores, nós não sabemos como Deus apareceu. Capítulo 17, eu nem vou voltar muito nos primeiros encontros, mas no encontro do capítulo 17, versículo 1, fala que apareceu-lhe o Senhor. Deus apareceu a Abraão e lhe disse. E aí, no capítulo 17, Deus falou muitas coisas. Foi um encontro que mais Deus passou informações, e não era só informação, mas desenvolvendo como que ia funcionar o relacionamento deles, quanto a mim, quanto a você, Abraão, quanto a Sara. Deus foi explicando, Deus foi ampliando a forma da aliança e a maneira que eles iam se relacionar, aquilo que ia acontecer nas gerações futuras. Mas não fala nada sobre Deus apareceu com muita luz, parecia como assim, nem tinha uma forma, mas tinha assim uma luz, ou parecia um anjo, ou parecia... Não sabemos que jeito que Deus apareceu nesse encontro. No capítulo 15, Deus chamou Abraão para fora da tenda, mostrou as estrelas à noite, mas também não sabemos se Abraão viu, o que ele viu, como que foi. E depois, quando cortou a aliança, quando fez a aliança, Deus passou no meio dos animais partidos, mas também não com forma humana, era uma tocha, parecia um forno, né? Então, não temos muitas informações de como eram as aparências de Deus, como que Deus se manifestava. Agora chegamos no capítulo 18 e aí nós vamos ter um encontro muito palpável, muito próximo, né? Então, inicialmente, né, no capítulo 18, nós vamos até o versículo 15, porque vai ter uma segunda parte desse capítulo, que é muito importante também, mas vai ficar para a nossa próxima aula. Mas hoje nós vamos ler, vamos procurar realmente vivenciar essa narrativa, essa história, e depois nós vamos procurando tirar algumas lições e pedindo a Deus para nos revelar alguma coisa dentro dessa história e o que isso significa, ok? Então, Deus apareceu a Abraão, versículo 1, nos carvalhais de Manre. Nós falamos várias aulas atrás sobre localização, depois nós vamos em outra aula falar sobre isso, não quero tomar o tempo, pensar sobre isso, mas só para a gente ter uma referência, porque Abraão ele vivia em tendas, ele nunca construiu uma casa, e ele habitava, ele era um peregrino, ele era alguém que estava, nem sempre, ele ficava bastante tempo, às vezes, num lugar. Esse lugar mesmo, ele está há anos, porque desde o final do capítulo 13, Gênesis 13, versículo 18, depois dele ter voltado do Egito e foi para Betel, e Deus falou com ele, se separou de Ló. Então, depois dos acontecimentos do capítulo 13, fala que ele mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Hebrom não fica muito longe de Jerusalém, é um local conhecido hoje, é um local famoso. Davi foi coroado rei em Hebrom, fica depois, quando separaram em tribos, ficava na tribo de Judá, assim como Jerusalém.
E foi ali que então que Abrão está desde essa época do capítulo 13. Pelo menos 14, 15 anos. Nós não sabemos exatamente a data do capítulo 13, mas faz anos, né? Em torno de 15 anos que ele está neste lugar. Não é o último lugar, depois ele vai para outro lugar, mais para o sul de Israel, mais para frente, mas aqui ele está nesse mesmo local ainda. Então, apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Então nós vamos ter uma história muito assim, bastante detalhes, nós vamos conseguir visualizar a situação. Por tudo que descreve, pelo que a gente sabe do clima nessa época, ele estava na época do calor, então no maior calor do dia, ele estava nesse tempo do dia, sentado à porta da tenda. Durante a noite as tendas eram fechadas, porque a temperatura caía bastante à noite, mas no calor do dia eles abriam na frente, no fundo da tenda para passar o vento, e ele está então assentado na porta da tenda no maior calor do dia. Tem várias coisas que nós não sabemos, né? Como ele vai oferecer uma refeição para as suas visitas, nós não sabemos se Abraão já tinha almoçado, mas ele está sentado lá no maior calor do dia. E até algumas pessoas imaginam que ele estivesse meio que tirando uma soneca, na época do calor do dia, né? Eles muitas vezes, a hora da sexta, né? Eles ficavam, às vezes ele podia estar cochilando, porque assim, de repente, ele não viu chegando de longe. Ele levantou, versículo 2, ele levantou os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Não estava na sua frente logo olhando cara a cara para ele, porque ele vai correr. Né? Na continuação, ele viu nessas 3 pessoas, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Então, ele viu esses 3 homens. E aí nós temos uma pergunta, algumas pessoas, nós não temos como saber, algumas pessoas especulam que Abraão, vendo esses 3 homens, que de alguma forma ele tenha reconhecido, de outros encontros. Eu já não tenho muita essa convicção. Como eu falei assim, a Bíblia não fala sobre como ele viu. Ele tinha visto Deus anteriormente. E eu tenho a impressão que ele nunca tinha visto como homens. Essa é a minha impressão. Ele nunca tinha visto como homens. Deus como homem. Então, eu não tenho a certeza, eu tenho mais a impressão de que ele não sabia quem eram essas 3 pessoas. Porque a gente pode pensar, puxa, ele viu 3 homens, correu ao encontro deles, se prostrou na frente deles, e versículo 3 ele diz, Senhor meu. Na língua original, de acordo com os estudiosos, esse Senhor meu no versículo 3 é no singular. Então, tinha 3 homens, mas claramente um deles, acho que ele sentia que um deles era o líder, assim, representava os outros, e ele fala com um deles e diz, Senhor meu. Mas isso é uma forma de tratamento, isso não prova de forma alguma que ele soubesse quem era essa pessoa. Então eu tenho a impressão que ele não sabia quem eram as pessoas. Essa era uma atitude de hospitalidade. Eles tinham esse costume, têm esse costume no Oriente Médio, entre os árabes, né, entre as pessoas que vivem, beduínos, né, tal, eles têm esse costume, eles são muito hospitaleiros, eles não ficam com desconfiança como nós, se alguém
bate na nossa porta, a gente não sabe quem é, a gente fica assim, o que você quer? Mas ele não, ele vendo essas pessoas, correu, foi ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam, faze, aí responderam, né, já está no plural, faze como disseste. Então, nós ficamos com essa dúvida, se ele sabia que era Deus, ou um anjo, ou alguém, um mensageiro de Deus. Possível? Nós não sabemos em que momento ele desconfiou, ou ele percebeu, nós não sabemos. O importante aqui é que ele recebe 3 pessoas na sua, a gente fala na sua casa, né, na sua tenda. A tenda era um lugar para dormir, provavelmente cozinhava, não sei se cozinhava, provavelmente fora da tenda também. Então eles não entraram na tenda, eles estavam ali nos carvalhais, quer dizer, tinha umas árvores grandes, né, de bastante sombra. Então eles foram atendidos, foram recebidos embaixo dessas árvores e não dentro da tenda. Agora, sabendo ou não quem eram as pessoas, o que chama bastante atenção aqui é a hospitalidade. Em Hebreus 13, o apóstolo lá, o autor da epístola, ele fala assim, olha, sejam hospitaleiros, porque algumas pessoas já receberam anjos sem saber que estavam recebendo, assim, receberam muito bem e descobriram depois que eram anjos. Então, é melhor a gente receber muito bem as pessoas que Deus manda para nós, não só porque podem ser anjos, mas porque devemos realmente atender muito bem as pessoas que chegam e que o Senhor envia. Mas Abraão, ele tem essa hospitalidade, mas essas palavras, elas nos fazem lembrar até dos 2 discípulos no caminho de Emaús, como eles insistiram com Jesus para não passar adiante, para ficar com eles. Então, nós temos também essa lição e essa ideia de que, mesmo que fosse por costume, por hábito, por mero formalismo, mas Abraão, ele realmente tinha algo assim que ele falou assim, não passe adiante. Se eu achei graça aos teus olhos, entre, eu vou trazer, eu vou atendê-los da melhor maneira possível. Eles iam querer água, iam querer lavar os pés. E aí ele fala de uma forma como se o que ele fosse dar para eles era um bocado, um bocadinho, né, um cafezinho, um lanchezinho, né, que ele falou assim, trarei um bocado de pão. Mas não era um lanchezinho, não era um pãozinho qualquer. Ele iria servir a melhor refeição que ele tinha condições de oferecer. Então, tudo isso mostra a importância de atender bem as pessoas que Deus envia para nós, e a ideia assim de que, quem sabe, se é o Senhor mesmo que veio me visitar. Então ele faz toda esse convite. Talvez ele não tivesse certeza se eles iam atender ou não, né, iam aceitar o convite. Por isso que ele fala assim, coma um pouquinho de pão e depois vocês vão passar adiante. Tudo isso me faz pensar que ele ainda não sabe que eles vieram justamente para falar com ele e que eram mensageiros de Deus, e não eram apenas mensageiros, né? Era mais do que isso. Bom, então Abraão, assim que eles aceitaram o convite, ele se apressou. Então,
de alguma maneira, ele entendeu que eram realmente pessoas importantes, porque agora dá a impressão que ele está nervoso, que ele está procurando realmente fazer o melhor possível para eles, porque ele se apressa no versículo 6, ele corre lá dentro da tenda para falar com Sara e fala a massa de pressa, você vai notar assim, tudo com pressa. Ele apressou-se na tenda, falou com Sara, anda depressa, amassa rápido 3 medidas de flor de farinha, né? A flor de farinha deles provavelmente não era parecido com a flor de farinha, com farinha fina para nós hoje, porque eles não tinham tantos recursos, mas tinha o que eles consideravam a flor de farinha. Então era para ela fazer bolos. Aí ele corre ao rebanho, toma um bezerro tenro e bom, deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Então tudo é feito com pressa. Agora, pressa relativa, porque imagine, tudo bem que o pão que Sara fez não era um pão feito em forno, então não era uma coisa que ia demorar horas para assar, mas tudo isso que eles foram fazer ia levar tempo, não era algo que eles iam fazer em 15 minutos. Então ele está correndo para não perder tempo, mas isso levaria tempo, né? Ainda bem que Deus não tem pressa, né? Mas e o povo naquela época assim também não tinha pressa como nós temos hoje. Mas ele foi então entregou um bezerro, então ele ia preparar carne, pelo que eu verifiquei, pelo que as pessoas sabem de costume naquela época, embora eles tivessem rebanhos, tinham criações de gado, de ovelhas, de cabritos, etc., não era um costume comer carne sempre. Então, isso que ele ia fazer, realmente ele estava procurando oferecer o melhor que ele tinha. Era uma coisa muito especial. Tomou também, versículo 8, coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore. Então veja a cena, nós temos bastante descrição aqui. Sara não faz parte, ela não está junto com eles, aparentemente isso também era costume. O próprio Abraão não tinha uma mesa, né, mas ele não se assenta para comer junto com eles, então ele está ali como quem está servindo, era isso que ele estava fazendo mesmo. Então ele serviu a refeição e ficou em pé, pronto para servir e não participou junto com eles. Era um sinal de respeito, era um sinal de grande respeito para eles. Ok, então até aqui, nós temos aqui 8 versículos falando a respeito dessa visita e de todos esses preparativos, que na verdade não fazem parte assim do propósito da história, mas por um lado, né? Mas faz parte porque a história, a narrativa é para mostrar que Deus veio para almoçar com Abraão. Deus veio para compartilhar uma refeição, porque logo em seguida vai chamar, versículo 13, fala, disse o Senhor a Abraão. Então até o versículo 8 é tudo os preparativos, preparando a refeição, e aí depois, quanto tempo passou? Desde a hora que eles chegaram, preparando a refeição, se alimentando, até então, será que falaram de algumas coisas? Não sabemos, mas nada assim importante para a história, porque o assunto principal da visita vai começar agora. Então, eles comeram, no versículo 8, e aí, depois que comeram, eles perguntaram, está no plural. Então, lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher?
Então, eu, claro, já li essa história muitas vezes, mas nunca me impactou dessa forma como eu quero mostrar que esse encontro de Deus com Abraão, e vamos falar sobre vários aspectos desse encontro, mas é um encontro em que Deus não aparece numa visão, Deus não aparece cheio de glória, Deus não aparece distante, nós chamamos isso de transcendente. Deus não se revela como um Deus glorioso, Ele é um Deus glorioso. Até os anjos podem trazer assim no encontro, numa visita para uma pessoa, o anjo causa espanto, causa temor. A transcendência de Deus, nós, na nossa humanidade caída, depois do Jardim do Éden, depois do pecado, nós não temos mais condições físicas, nós fomos limitados. O homem foi expulso do Jardim do Éden, ele nunca mais iria ter a condição de ter aquele tipo de encontro com Deus que ele tinha no jardim. Todos os dias, Adão e Eva, eles conversavam com Deus. Deus vinha. Como que eles viam Deus? Como que era? Nós não sabemos, mas não havia esse abismo entre Deus na sua glória, Deus chegando para conversar, e o homem no seu estado frágil, limitado e sem condições. Não é só assim, é claro que o pecado é a causa disso, mas não é só o pecado, assim, nós fisicamente, Deus falou com Moisés, Moisés queria ver a glória de Deus, queria ter um encontro mais glorioso ainda do que ele já tinha tido. E Moisés já tinha subido no monte, tinha ficado perto de Deus, na sarça ardente. Moisés já tinha passado por experiências tremendas, mas em Êxodo 34, quando Moisés tem um encontro mais próximo que ele pediu para ter com Deus, Deus falou assim: olha, eu vou colocar você numa fenda da rocha, porque ninguém pode olhar para a minha face e viver. Então, tem vários tipos de encontros com Deus, principalmente nós separamos na transcendência de Deus, né, que ele é transcendente, ele está num outro nível, numa outra dimensão. Nós não temos condições, podemos ver um pouquinho como Deus falou com Moisés: você pode ficar numa fenda, você vai me ver pelas costas, eu vou cobrir você com minha mão, para você não se derreter totalmente diante da minha glória. E outras pessoas que tiveram visões, Isaías, Ezequiel, Daniel, eles ficaram prostrados, ficaram impactados, né? Em Daniel 10, aparentemente não era Deus aparecendo para ele, parece que era um mensageiro mesmo, mas mesmo assim era algo tão glorioso, tão transcendente, que ele não conseguiu ficar em pé, ele não conseguiu olhar, ele não conseguiu falar. Então, a transcendência de Deus, que é importante para nós sabermos alguma coisa sobre a transcendência de Deus, é importante nós sabermos que Deus é glorioso, que Ele é brilhante, que Ele é cheio de glória, de poder, de majestade. É importante isso, mas Deus quer chegar perto de nós. Então, esse encontro aqui é como se fosse a consumação de vários encontros, Abraão chegando cada vez mais perto e correspondendo a Deus e entrando em aliança com Deus, até que chegou o momento que Deus falou assim: agora eu vou chegar perto dele, não com minha transcendência, mas eu vou chegar perto dele me tornando. Deus desceu da glória, Deus se tornou uma formiga, Deus se tornou um insetinho, né, na comparação assim daquilo que ele é.
para poder chegar perto de nós. Ele se despiu da sua glória. Nós sabemos que Jesus fez isso na encarnação, mas aqui nós temos uma manifestação de Deus ao homem de uma forma que o homem pudesse conversar com ele, sem ficar espantado, sem ficar transtornado pela glória, sem ficar desacordado, desmaiado diante de tanta luz e tanta glória. Então Deus chegou perto de Abraão e, na verdade, de todos os encontros de Deus com algum homem ou mulher no Antigo Testamento, este é o encontro em que Deus realmente se aproximou. Então nós podemos dizer que é o encontro mais imanente, né? A transcendência é Deus distante, imanência assim, é Deus chegar perto, né? É Deus se tornar acessível a nós. Então não tem nenhum outro lugar. Deus se revelou, se manifestou várias vezes, tem vários encontros. Josué viu alguém lá perto de Jericó, ele viu alguém que ele pensou que era um homem. Ele perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Então Josué viu alguém que era homem. E depois esse homem falou com ele, eu sou comandante do exército de Deus. Nós entendemos que eram manifestações de Cristo, porque ninguém pode ver Deus diretamente, como Deus falou com Moisés. Então, Deus se revelou antes da encarnação, antes de Jesus se tornar homem. Deus se revelou pela pessoa de Jesus, mas em forma humana. Mas nós sabemos que Jacó lutou com um anjo, mas esse anjo ele falou assim, Deus falando com ele. Então era Jesus na sua forma pré-encarnada, era Jesus se manifestando a Jacó. E ele foi tão imanente, tão próximo a Jacó, que Jacó lutou com ele. Mas mesmo esses encontros, né, o anjo do Senhor apareceu a Agar, nós já vimos isso no capítulo 16. Não foi uma coisa, ele não apareceu assim de uma forma espantosa, transcendente. O anjo do Senhor que entendemos que também foi Jesus se revelando. Agar teve a honra de ser a primeira pessoa a ter um encontro com esse anjo do Senhor, que era, na verdade, o próprio Jesus na sua forma pré-encarnada. Mas nenhum desses encontros que houve em que alguém teve um encontro com o anjo, Gideão, a mãe de Sansão, vários encontros que teve com o anjo, que em muitos casos eram o próprio Jesus aparecendo ali, mas nenhum foi tão imanente, tão próximo. Isso aqui, assim, por isso que esse livro do Asher Trader, né, esse nosso irmão messiânico que escreveu esse livro, é um título muito sugestivo. Quem almoçou com Abraão? E ele fala sobre isso porque é uma maneira tremenda de mostrar para os judeus que não acreditam que Jesus foi o Messias, para mostrar que Deus se revelou mesmo nas escrituras deles, né? Então era algo muito maravilhoso. Então, esse encontro, essa história, não está escrito aqui, né, que esse aqui é o Messias, é o Filho de Deus. Simplesmente nós temos 3 homens e um deles começa a falar assim, Deus falando com Abraão. Então, por isso nós entendemos que realmente era uma manifestação do próprio Deus, e como Deus não pode ser visto por ninguém, mesmo na forma humana, nós entendemos que foi Jesus, que é Ele que vem revelar, e nós vamos mostrar depois um texto que fala sobre isso. Então, de todos os encontros entre Deus e os homens, depois do Jardim do Éden, que no Jardim do Éden era muito imanente, era muito próximo no Jardim do Éden. Mas depois do pecado, depois da separação que o homem teve de Deus,
Então, agora essa história, esse encontro em Gênesis 18 é o encontro mais próximo, mais íntimo. E a ideia, embora Abraão não tivesse sentado e almoçado junto com eles, mas era uma refeição que eles estavam tomando juntos. Eles aceitaram. Deus chegou tão perto do homem que ele aceitou se alimentar junto com ele. Esse é o quadro, essa é a figura mais maravilhosa assim de intimidade. Deus tinha caminhado por esses 24 anos com Abraão e ele chegou a esse ponto em que ele podia sentar-se com Abraão e comer junto com ele. Então isso é um encontro maravilhoso, um encontro diferente, é uma visita espetacular. E agora nós queremos saber por que Deus resolveu nesse momento, qual era o objetivo dessa visita. Ele tinha algo para falar, ele veio para fazer alguma coisa. E como eu falei assim, eu nunca tinha caído a minha ficha, meus olhos nunca tinham sido abertos para o fato de que Deus respeitou a estrutura social da época. Deus podia ter falado assim: Abraão, na verdade eu não vim falar com você, eu queria falar com Sara, mas claro, ele respeitou. Então ele falou assim, versículo 9: onde está Sara, tua mulher? Eu acho isso assim, isso me impactou tanto, de pensar assim, ele não veio para falar assim: Abraão, eu tenho um assunto para falar com você. Eu vim de uma forma pessoal, eu mudei a minha maneira de aparecer a você, eu estou aqui como um outro homem, eu vim na forma humana, eu quero falar, mas o assunto dele não era com Abraão. Ele fala: onde está Sara, tua mulher? Então, e essa pergunta, como a gente não sabe se Abraão já descobriu, nesse momento, provavelmente sim, mas quem são essas pessoas? Algumas pessoas especulam que Abraão reconheceu Deus. Eu não acho que ele reconheceu, eu não acho que ele tinha visto Deus dessa forma antes. Mas, de alguma maneira, em algum momento, ele percebeu que era Deus que estava falando com ele. Mas Deus que sempre falou a Abraão, e tratando com Abraão, e falando com ele, fazendo promessas, fazendo aliança, no capítulo 17, que realmente pouco tempo transcorreu entre capítulo 17 e 18, então ele tinha falado bastante com Abraão. Mas hoje, nesse encontro mais especial, claro que ele estava fazendo conexão com Abraão, mas nesse encontro tão especial, ele queria falar com Sara. Ele fala: onde está Sara, tua mulher? Já vimos no capítulo anterior que a aliança que Deus fez com Abraão tinha que ser uma aliança com Sara também. No capítulo 17, Deus falou: quanto a Sara, a minha aliança é com ela, é ela que vai ter o filho, ela está junto com você. Ele fez promessas a Sara, mas ele está falando com Abraão ainda, no capítulo 17. Ele não estava falando com Sara. Agora, nesse capítulo, nessa aproximação, nessa imanência que ele vem mostrar para Abraão, ele quer falar com Sara, porque Sara também precisa crer. Então ele fala: onde está Sara, tua mulher? Ele responde, Abraão respondeu: está aí na tenda. Disse um deles, então, um dos três está conversando, disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano. E essa expressão também eu acho fantástica, porque
Deus está falando assim: eu estou aqui hoje e daqui um ano eu vou voltar. É claro que para Isaac nascer, ele teria que ser concebido, né, por esses dias desse encontro. Mas ele está dizendo: certamente tornarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ele já tinha falado isso no capítulo 17, isso não é novidade. Ele já tinha falado que era Sara que teria um filho e já tinha falado que seria daí um ano. Mas agora ele está falando mais próximo e Sara está ouvindo. Nós não sabemos se Abraão já tinha falado com ela sobre o capítulo 17, alguma coisa ainda não tinha alcançado o coração e a fé de Sara, porque Abraão, né, no capítulo anterior, quando Deus falou, seu filho vai ser com Sara, Abraão riu também, porque era uma coisa inacreditável, impossível. Como que Sara vai ter um filho? Ela nem está mais tendo ciclos menstruais, ela não tem fertilidade, ela não tem mais, ela já era estéril. Agora, aparentemente, nem que faça um milagre, ela pode ter um filho. Então, agora Sara está ouvindo isso. Será que ela já tinha ouvido de Abraão? Nós não sabemos. Mas ele falou isso no versículo 10. Então, certamente eu tornarei, eu virei. Era como se o filho que fosse nascer era o próprio Deus chegando, de tão sobrenatural, de tão Deus vindo. E isso tudo é apontando para a encarnação. Porque o anjo Gabriel foi e falou com Maria: você vai ter um filho. E seria de Deus, o filho de Deus. Então, Isaac não era nesse mesmo sentido como Jesus, né, se era realmente o filho encarnado, mas Isaac era um filho do milagre. E Deus está falando assim: eu voltarei, eu virei daqui a um ano. Ok. Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Então, a gente não sabe exatamente, será que ela estava escondida ou será que ela estava na porta, tá? Ela estava escutando a porta, ou atrás da porta da tenda que estava atrás dele. Então, mesmo que ele pudesse olhar para a tenda e ver Sara, ele não estava vendo porque ele estava de costas para a porta da tenda. Então, ele não estava vendo a expressão dela, ele não tinha como saber o que estava acontecendo dentro do coração de Sara. Sara estava escutando, estava atrás dele. Versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos, nós sabemos disso, e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite ou prazer depois de haver envelhecido? Eu estou velha, e não é só mais ou menos esse envelhecido assim, para ter filhos eu já morri, estou gasta, estou velha. Sendo assim, sendo também o meu senhor, o Abraão, já velho, então ela riu, ela se riu porque para ela era assim uma coisa impensável. Por isso que às vezes a gente até imagina, será que Abraão tinha relatado para ela o diálogo do capítulo anterior, quando Deus falou com ele e ele também riu? Será que Sara sabia? De alguma maneira, Deus veio especialmente para falar com Sara. Então, duas coisas que para mim são
eu posso dizer que são novas. Uma é que o propósito da visita de Deus, Deus vindo em forma de homem, Deus se manifestando como Cristo pré-encarnado, Ele chegando ali para falar de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais próxima, mais do que todos os encontros anteriores. Ele veio com esse propósito para falar com Sara. Claro que vai ter outras coisas que vão acontecer depois. Nós sabemos, nós não vamos entrar nessa parte hoje, mas nós sabemos que esses 3 homens que vieram, um aqui está falando, daqui 1 ano voltarei, né? E Sara riu-se no versículo 12. No versículo 13, disse o Senhor a Abraão. Então, um dos homens está dizendo assim que é Deus falando com Abraão. E depois, no restante do capítulo, Deus vai continuar falando com Abraão sobre o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. E 2 dos 3 homens, quer dizer, 2 anjos, seguiram o caminho, e nós vamos ler a respeito da história deles no capítulo 19. Então, o que nós podemos entender é que Deus, um dos 3 homens, era Deus. Entendemos que era Cristo na sua forma pré-encarnada, e os outros 2 eram anjos que seguiram o caminho e foram lá na casa de Ló e para tirar Ló de lá antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Então, Deus tinha uma outra parte do propósito da visita, era resolver essa questão de Sodoma e Gomorra. E nós poderíamos até pensar, bom, sabe quando você vai para um lugar, você vou aproveitar, estou indo mesmo para resolver esse problema de Sodoma e Gomorra, mas eu vou aproveitar e dar uma passadinha lá para falar com Abraão. Não, lá para Sodoma e Gomorra só foram os 2. Deus, a parte de Deus, a visita de Deus, era com Abraão e Sara. E depois de falar com Sara, Deus fala com Abraão sobre... Tem uma outra parte dessa história aqui que é muito importante, vai ser assunto de outra aula, mas esta parte da visita de almoçar com Abraão, o propósito não era secundário. Ele não estava aproveitando porque ele já vinha mesmo para Sodoma. Ele foi especificamente para estar com Abraão e Sara, mas para falar com Sara. Agora, o que Deus queria fazer com Sara? Ele não deu uma informação nova, porque ele já tinha falado isso. Mas ou Abraão não tinha contado, ou se Abraão contou, não gerou fé no coração de Sara, porque agora quando Deus está falando, Sara deu risada. Agora, vocês podem imaginar algo mais... A gente entende Sara perfeitamente. Ela vai ter um filho com 90 anos de idade, sem ter condições físicas, biológicas de forma alguma, é uma coisa impossível. Então, nós entendemos Sara dar risada. Mas vamos inverter as coisas da perspectiva de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, está chegando ali. Ele se despiu da sua majestade, da sua glória, da sua transcendência, mas ele é Deus que está falando. O Criador de todas as coisas, ele fez as estrelas, ele criou toda a terra. Ele fez o homem do pó da terra, ele fez tudo isso. E quando Deus fala, a gente dá risada do que ele fala. A gente fala assim, que absurdo, mas por quê? Primeiro, talvez Sara ainda não estivesse entendendo que era Deus que estava falando isso. Ela talvez não soubesse, ela estava curiosa para saber, estava na porta da tenda, estava olhando quem são essas visitas, quem são esses homens,
ela estava escutando a conversa, mas quando... porque assim, eu estava meditando, olha que coisa interessante. Se Deus chega com transcendência, com glória, todo mundo sabe que é Deus. Então Deus fala, né, como Deus falou no Monte Sinai, Deus fala de uma forma muito poderosa. Então você sabe que é Deus. Mas Deus não quer falar daquele jeito, Ele quer falar mais próximo. Deus falou do Monte Sinai, mas ele quer falar como Ele falou por meio de Jesus. Ele quer falar perto da gente. Ele quer que a gente tenha liberdade, que a gente tenha confiança. Ele quer chegar a nós. Agora, se Deus vem, por exemplo, como Jesus veio como homem, e como homem simples, como homem, Isaías 53 descreve como um homem que nem tinha aparência, nem era um homem bonito, não era um homem poderoso, não era um homem com status. Quando Deus chega com imanência, com proximidade, a gente não dá valor na palavra dele, porque parece que é um homem que está falando. Então olha como Deus tem um dilema. Se ele chega com transcendência, a gente se derrete na frente dele, a gente não suporta. Se ele vem com imanência, a gente não acredita. Sara deu risada, porque parecia assim que alguém estava falando algo que não tinha probabilidade nenhuma, não podia acontecer isso. Então tem algumas coisas que nós não sabemos com certeza, mas eu estou imaginando que possivelmente Sara não soubesse que era Deus. É possível. Mas seja como for, eu quero focar assim, Deus veio para falar com Sara. Dentro da cultura daquela época, Sara nem aparecia com a chegada dessas visitas importantes. A mulher tinha uma posição de inferioridade. Ela chamou o seu marido de meu senhor. Ela podia ser colocada, Abraão podia dizer que era irmã lá no Egito ou em outros lugares, porque ela podia ser levada, ela podia ser abusada. Então, assim, a mulher ela não tinha valor dentro daquela sociedade, e até hoje nós encontramos muitas situações assim, até hoje. Então Deus, ele não veio e disse, bom, eu vou mudar toda a estrutura social. A Bíblia não acaba com a escravidão, mesmo a gente sabe que Deus odeia a escravidão, mas Deus não mudou a estrutura social, mas Deus mostrou de formas muito claras como Ele valorizou. Já vimos no capítulo 16 como Deus enviou não um mensageiro qualquer, Ele enviou esse anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, na sua forma pré-encarnada, para falar com Agar. Ele deu um valor enorme para Agar. E agora ele está chegando e dando um valor, mesmo sem dizer, olha, está tudo errado, nós temos que mudar essa estrutura, tem que ser diferente. Não, mas ele mostrou como ele estava dando valor. Porque imagine você, Deus chegar num grupo de pessoas e chamar você pelo seu nome. Tem algum jeito maior de Deus mostrar o quanto que Ele nos valoriza? Ele falou com Moisés, eu conheço você por seu nome. E quando Deus vem e fala com alguém, se encontra com alguém, é porque Ele está mostrando o valor que aquela pessoa tem para Deus. Então isso aqui para mim é algo que me espanta, algo que me choca, algo que me enche de adoração a Deus, por ver como Deus, Ele não veio para chamar a atenção de Sara, Ele não veio para dar uma bronca nela. Olha, vamos continuar mais um pouco aqui. Então,
Ela deu risada, falou, será que eu ainda vou ter esse prazer? Versículo 13, disse o Senhor a Abraão, por quê? Ele não está vendo Sara, ele não tem acesso ainda a Sara, então ele está falando com Abraão, mas ele sabe que Sara está escutando. Então ele fala, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que darei ainda luz sendo velha? Sara tinha dado uma risada no seu íntimo. Ela, com certeza, ela não deu uma risada em voz alta. Ela não falou nada assim, que absurdo. Ela deu risada interior. Então, o que Deus está fazendo? Ele veio na sua imanência. Ele veio para mostrar como ele podia estar próximo, mas ele precisava mostrar para Sara que era Deus que estava falando. Então, o que ele fez? Ele contou para ela o que ela tinha pensado. De que outra maneira, sem ser transcendente, Deus iria mostrar para ela quem ele realmente era? Então ele perguntou para Abraão, por que Sara se riu? E disse, ele falou o pensamento dela. Por que ela se riu dizendo, é verdade que darei ainda a luz sendo velha? Então, isso era algo, o que Deus estava fazendo? Ele estava chegando perto dela e dando uma prova ele deu a promessa, ele queria que ela ouvisse diretamente, não de segunda mão, tão importante nós entendermos. Eu posso ouvir de Deus, eu posso transmitir, mas não tem o mesmo valor que tem quando Deus fala diretamente. Deus quer falar com os maridos, Ele quer falar com as esposas, Ele quer falar com os filhos, Ele quer falar com cada pessoa, Ele quer falar diretamente, é a palavra dEle que gera fé. E aqui nós temos os pais da fé, Abraão e Sara. Então, Deus quer se manifestar a Sara de tal forma que, ainda que ela desse risada inicialmente, mas que ela pudesse ter a fé gerada no coração dela. Então Deus fez a promessa para ela ouvir, ela deu risada e ele falou com ela qual era o pensamento, o que ela tinha feito, para que ela entendesse que era Deus que estava falando. Então ele falou, por que ela se riu? E aí, versículo 14, ele fala, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa palavra difícil, eu não sei se tem algumas traduções, eu não comparei, mas essa palavra difícil tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Ele quis dizer isso, mas eu achei muito interessante porque essa palavra não é, a melhor tradução não é difícil. A melhor palavra aqui é maravilhoso. Sabe aquele texto tão conhecido em Isaías 9 que fala assim, um filho se vos deu, ele vai nascer e ele será chamado maravilhoso? Essa mesma palavra, o nome do Filho de Deus, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, assim, maravilhoso é a mesma palavra. Então ele está dizendo, há acaso alguma coisa demasiadamente maravilhosa? Difícil, sim, mas era uma coisa maravilhosa, uma coisa impressionante. Por exemplo, Salomão, em 2 Crônicas 2, ele fala, ele está mandando uma mensagem para o rei Irão, e ele fala assim, eu preciso de muitas coisas, porque eu vou construir uma casa maravilhosa, mesma palavra. Então, é algo que causa, não é só que é uma coisa difícil, mas é uma coisa que causa espanto, é uma coisa que, olha que coisa linda, um casal
com 190 anos de idade, tendo um filho na velhice, algo assim, renascer, é algo tremendo, é algo especial que vai acontecer. Então Deus está falando, essa frase vai aparecer várias vezes nas Escrituras. Há alguma coisa maravilhosa demais que Deus não possa fazer? Então Deus não está dando uma bronca em Sara. Quem sou eu para dizer aqui que Deus, qual era a motivação que está no coração de Deus? Mas estou dizendo que o que eu vejo nessa passagem, que Deus veio com esse objetivo. Ele pergunta por Sara, ele quer falar com ela, e ele então mostra que a incredulidade dela é porque ela não está acreditando que é Deus que está falando com ela. E ele está falando tudo isso para que possa nascer, para que possa gerar fé no coração dela. Então, há alguma coisa maravilhosa demais que o Senhor não possa fazer? E aí ele repete, ao tempo determinado. Essa expressão, tempo determinado, é a mesma expressão moed que nós encontramos para as festas, os tempos que Deus determinou no ano para servir, para celebrar a Deus. É um tempo, é uma estação, é uma época, é uma data marcada. Os anos correm, muitas vezes nada acontece. Abraão passou anos sem ter nenhuma coisa específica, mas Deus chegou para ele e disse: agora tem uma data marcada. Ele fala isso com Sara, tem um tempo determinado, é nessa época do ano que vem, eu vou voltar, eu já coloquei na minha agenda. Deus colocou no calendário dele, Deus colocou, ele falou assim, eu já marquei, é uma data, vai acontecer ao tempo determinado. É tão difícil esperar 25 anos para ter um filho, é tão difícil ver o tempo passando. Para eles o tempo tinha passado já, mas era como pensar, nós queríamos ter um filho, mas vai passando os anos e não vem, vai passando os anos e não vem. Então eles estavam com esse desalento, tempo passando, e Deus chega e ele fala, eu marquei no calendário, eu tenho um tempo determinado que vai acontecer. Então, ao tempo determinado, daqui a um ano, tornarei a ti. Eu acho tremenda essa expressão, segunda vez. Deus vai chegar. A vinda desse filho era Deus vindo a esse casal e trazendo algo maravilhoso, algo inimaginável, uma coisa além dos sonhos. E Deus tem algo preparado. 1 Coríntios 2 fala assim, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem algo tão espetacular. Nós sabemos de algumas coisas, sabemos da volta de Jesus, sabemos que a terra será renovada, mas tem coisas que nós não calculamos, nós não podemos imaginar o que Deus preparou. E Ele está dizendo, eu marquei um tempo, eu marquei um tempo. Ao tempo determinado, daqui a um ano tornarei a ti, e Sara terá um filho. Agora aqui acontece, no versículo 15, algo que nós não temos a explicação, porque até então, Deus, um dos três homens, está falando com Abraão, e Sara está na tenda só ouvindo. Mas agora, Sara está falando com Deus. Versículo 15. Então, Sara, receosa, o que aconteceu aqui? Será que Sara saiu da porta da tenda e ficou toda trêmula, toda envergonhada, assim,
e quis dar uma satisfação. Não sabemos exatamente, mas aqui Sara está falando, está negando, né? Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Bom, a gente gostaria de imaginar outras coisas que Deus pudesse ter falado com ela, mas eu só quero, para mostrar isso que eu estou querendo dizer, que Deus veio com o propósito de gerar fé no coração de Sara. Nós temos uma confirmação, né? Nós temos um testemunho das Escrituras em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 11. Pela fé também, Sara entrou na lista dos heróis da fé. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade. E olha o que diz aqui: porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então aqui está dizendo que Sara creu numa promessa que Deus fez a ela. Então, a própria Sara, ela recebeu poder porque ela creu e teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Então, é maravilhoso a gente pensar em como Deus, ele se abaixa para chegar perto de nós. Ele vem ao nosso encontro. Tem muitas coisas que poderíamos falar, talvez até na próxima aula a gente vai continuar falando algumas coisas sobre essa parte, mas eu queria só, nesse finalzinho da nossa aula, falar um pouquinho sobre esses tipos de encontro que Deus tem. Claro que pode ter outros, ou pode ter assim, até uma forma misturada, mas eu queria mostrar assim, essas maneiras diferentes que Deus tem para se encontrar conosco. Então, eu já falei um pouco sobre essas primeiras duas, né? Que a maioria das manifestações, tem muitos lugares na Bíblia, com Abraão, com Moisés, com os profetas, só fala assim: e o Senhor disse a Moisés, o Senhor falou com Isaías, o Senhor falou com Ezequiel. Então tem muitos lugares que não fala de que maneira, como é que eles ouviram, eles viram alguma coisa, foi visão, não foi, enfim, a maioria das mensagens, dos recados, das comunicações de Deus com o homem, a gente não sabe exatamente como foi. Mas quando fala, né, de como Isaías teve um encontro com Deus, é transcendência. Isaías viu o Senhor num trono muito elevado. Então, muitos encontros, provavelmente os primeiros encontros de Abraão com Deus foram com alguma medida de transcendência. Só que ninguém podia ver Deus. Tem vários textos na Bíblia que falam que ninguém podia ver Deus diretamente. Então, é transcendência, mas é só um aspecto, né? Moisés que chegou e viu assim, talvez mais próximo, viu as costas de Deus, mas foram as costas e ele ficou escondido e a mão de Deus cobrindo para ele não morrer. Então tem o contato com o Deus transcendente, mas é através de visão ou através de alguma forma. E quando em Daniel 10, né, ele teve um encontro com um anjo poderoso, alguém que estava manifestando de uma forma muito grande a presença de Deus, ele ficou prostrado, ele não conseguia, ele tinha que receber ajuda de Deus para poder enfrentar. Nós não somos capazes
na nossa condição atual, de ter um encontro muito perfeito da transcendência de Deus. No Monte Sinai, quando Deus falou com o povo de Israel, era na sua transcendência. E aí tem a iminência. Deus chega, ele é iminente, ele é próximo, né? Iminente é uma coisa que vai acontecer com proximidade. Então, ele é muito próximo a nós. Então, Gênesis 18 que nós estamos vendo aqui, aí tem Josué 5, quando Josué teve um encontro com aquele comandante do exército também. Então, essas são as duas formas opostas de Deus falar com Deus, se manifestar, ou na transcendência ou na imanência, né? Agora, vamos ver assim outras maneiras, principalmente depois que Jesus se tornou o Deus encarnado, ele que se tornou realmente próximo, totalmente próximo a nós. Ele que se tornou homem de verdade, porque até então esses encontros, como esse que nós estamos vendo aí de Gênesis 18, Deus aparecia em forma humana. Deus não tinha encarnado, ele não se tornou homem, mas ele aparecia como homem. Os anjos às vezes apareciam como homens. Então Deus podia chegar perto, podia se manifestar como homens, podia se revelar como homens, mas ele não tinha se tornado homem de verdade. Então, nós sabemos que Jesus, na sua encarnação, se tornou homem de verdade, né? E isso é a proximidade, isso é Deus chegando perto de nós. Agora, a partir de Jesus, né? Jesus veio, ele se tornou homem, ele podia conversar, ele comia, ele foi na casa de Zaqueu, comeu com ele lá. Então, isso é Deus chegando perto, né? Como eu falei assim, como Jesus queria dar valor em Zaqueu, ele chamou Zaqueu pelo nome e foi comer na casa dele. E então e ele fez isso muitas vezes com várias pessoas, né? Ele comeu na casa de publicanos, ele mostrou como Deus quer chegar perto de nós. Agora, só que Jesus ficou pouco tempo e foi embora. Então a grande pergunta para nós hoje é: como nós vamos continuar? Como nós podemos? Será que nós podemos esperar uma visita, chegar alguém e ser Deus falando conosco? Nós gostaríamos muito que Deus falasse, nós gostaríamos muito que Deus nos desse visões, nós gostaríamos muito nós não gostaríamos que fosse uma palavra de juízo, mas às vezes a gente gostaria que uma mão escrevesse na parede para a gente entender com clareza o que Deus está falando. Mas Jesus, né, em João 14, João 16, eu coloquei algumas referências aqui, Jesus mostrou para os seus discípulos que ele, com toda a sua proximidade, ele estava indo embora, mas que ele enviaria um outro Consolador que estaria mais próximo ainda. Deus queria estar mais próximo ainda do que Jesus. Jesus se tornou homem para poder falar, para poder conversar, para poder revelar. Jesus revelou o Pai. Era uma coisa maravilhosa que Jesus fez, tornando-se homem, trazendo Deus para perto de nós, mas Jesus não ficou aqui. Nós não temos essa opção hoje de achar Jesus na terra e de ir conversar com Ele, de receber o toque dEle. Então Jesus falou assim: eu vou embora, e é importante que eu vá embora para que o Consolador venha. Então, eu não vou ler esses textos, né, mas em João 14 ele falou assim: o mundo não conhece esse Espírito que eu vou mandar, mas vocês conhecem porque Ele está com vocês e estará em vocês.
E em João 16, todos esses capítulos, 14, 15, 16, Jesus está explicando que o Espírito Santo vai ensinar, vai trazer a memória, vai mostrar a verdade. Isso é maravilhoso. E em 1 João, esse aqui eu quero ler, esse texto de 1 João 2. João fala, 1 João 2, 27, e a unção, no versículo 20, 1 João 2, 20, ele fala, mas vós tendes a unção que vem do Santo. Versículo 27, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Nós sabemos isso pela teoria, nós sabemos e temos na prática. Deus fala no nosso coração. Às vezes nós temos impressões, às vezes nós temos, lemos uma coisa na Bíblia, aquilo nos toca. Nós temos experiências de saber que o Espírito Santo pode falar no nosso interior. Mas eu gostaria de falar, eu sei que quem está me ouvindo com certeza pensa a mesma coisa. Outra vez, a gente não gostaria mais que fosse Jesus aqui na terra falando com a gente? Jesus falou assim, olha, é importante que vocês tenham isso dentro de vocês. É melhor ter o Espírito Santo dentro de vocês do que eu estar aqui. É importante que eu vá. Mas a gente não pensa assim, porque nós estamos mais acostumados a pensar assim, bom, Deus fala, mas às vezes eu não consigo escutar. Muitas vezes a voz de Deus no nosso coração é quase imperceptível. A gente precisa dar espaço, a gente precisa realmente orar e escutar, não só orar falando. Precisamos ter silêncio na nossa alma interior. Nós precisamos cultivar o Espírito Santo, a unção. Ele nos deu. A gente fala, como a gente fala assim, onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está no nosso meio. Mas quantas vezes Ele realmente está no nosso meio? Quantas vezes esse Espírito Santo Consolador realmente fala conosco? Sim, nós temos experiências, mas eu quero encorajar, eu estou falando para mim também, que essa visitação interior, ela não significa que não é real. Eu me lembro assim, eu já tive algumas experiências, eu sei que, assim, eu acho que muitos têm, mas talvez não todos. Mas existem, eu me lembro muito sim de experiências de grandes homens, como John Wesley, como Charles Finney, que era uma experiência interior, mas era uma coisa forte, não era uma coisa assim vaga. O que eu quero dizer é que essa voz interior, muitas vezes, não é uma coisa forte que você sente, que você tem uma presença forte e sensível do Espírito Santo, mas eu quero dizer que isso é possível. E é uma experiência, porque quando a gente fala interior, não significa que não possa ser real, que não possa ser uma coisa forte. Eu me lembro de ler a experiência de Charles Finney com o batismo no Espírito Santo. Ele falou assim, que ele sentia onda após onda vindo sobre ele. Não era uma coisa exterior, não era uma coisa, alguém que ele estava vendo, mas a experiência interior, ela pode ser real, ela pode ser uma presença, ela pode ser, você pode sentir algo específico, você pode realmente ter uma experiência forte com Deus interior. Então, esse é um ponto que eu queria deixar, assim que eu também gostaria muito que
eu gostaria de ter uma experiência como Abraão. Eu não ia saber como tratar essas visitas tão importantes, mas eu gostaria muito de receber, de poder falar, de poder colocar, né? Elias, ele perguntou para Deus. Os homens no Antigo Testamento, eles tinham diálogos com Deus. E isso é possível no interior. Jesus não veio para nos dar algo inferior. Ele não veio para nos dar assim, toda esse progresso, esse avanço, esses passos que Deus veio dando com os homens. Isso não era uma coisa para chegar no interior e ser uma coisa menos real. Pelo contrário, Jesus veio para trazer Deus para perto de nós e veio para que o nosso contato com Deus fosse mais frequente e mais real do que anteriormente. Ok, só então citando que temos também experiências coletivas. Isso tinha no Antigo Testamento e isso também continuou no Novo Testamento. Eu estou dando aqui 2 referências em Atos, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então é possível ter encontros com Deus, em que Deus se torna real para uma coletividade, para uma assembleia, para um grupo de pessoas. Em Atos 4, eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeu, foi sacudido. Então é possível. E outras pessoas já tiveram experiências em tempos modernos também. É possível. Essas coisas não são de todo dia, não são contínuas. Mas o que eu estou querendo dizer é, se Abraão caminhou com Deus e desenvolveu um relacionamento com Deus, e Deus chegou ao ponto de dizer: eu quero ir na casa de Abraão, eu quero me manifestar a ele. E ele veio para falar com Sara, com um objetivo. Ele queria que Sara pudesse fazer parte desse processo de fé. Mas era com os dois. Depois Deus continuou conversando com Abraão. Então, essa experiência de Deus chegar perto, de Deus ser próximo a nós, essa experiência é para nós hoje. É diferente. Hoje, a possibilidade de Deus vir e sentar à mesa conosco, Ele não está fazendo isso hoje. Mas a experiência de ter o Espírito Santo dentro de nós, o passo do relacionamento, de chegar a ter realmente uma intimidade com Deus, de poder falar mais com Ele, de conhecer mais a voz dEle, de ter visitações, de ter momentos individuais no interior, e também pode ser exterior, porque eu falei assim, Deus não está mais aparecendo para almoçar conosco, mas tem havido durante a história, e inclusive história recente, tem havido visitações de anjos. Deus pode mandar uma visita transcendente, né? Isso pode acontecer ainda, mas tanto interior como coletivo, Deus quer ter verdadeiros encontros conosco. E no final, nossa expectativa é que nós vamos um dia, não vai ficar realmente só nessa fase de uma experiência interior com o Espírito Santo. Isso é para nos preparar, isso é para desenvolver um relacionamento, mas realmente o objetivo final de Deus é que a gente possa ter uma experiência face a face. Em Apocalipse 22 fala que os seus servos o verão face a face. Vários lugares na Bíblia fala assim que nós estamos caminhando para um momento em que nós teremos realmente uma experiência, né? Quando Jesus voltar, vai ser algo face a face. Então, eu estou aqui em 1 João ainda, 1 João 3, versículo 2, fala: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, Deus plantou algo, ele fez algo com Abraão e Sara naquela época, ele lançou alicerces muito importantes, mas tem algo que ele foi caminhando na história, veio Jesus, né, se tornou homem, veio trazer Deus para perto de nós, o Espírito Santo pode trazer uma intimidade com Deus maior do que a intimidade que os discípulos tinham com Jesus. É difícil a gente entender isso. Mas mesmo essa experiência com o Espírito Santo é um passo, porque aonde nós queremos chegar, onde Deus quer nos levar, é essa experiência de que ele fala assim, agora somos filhos de Deus, temos a unção, temos o Espírito Santo, podemos conversar com Deus, temos a possibilidade de ter encontros com Deus, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, toda essa dificuldade de ver um Deus transcendente, de ter um relacionamento com Deus glorioso, essa barreira vai acabar. Jesus orou em João 17 para que os discípulos pudessem ser preparados, ele estava indo para preparar um lugar para que a gente pudesse estar com ele na sua glória. Ele quer que a gente tenha condições de vê-lo como ele realmente é. Então, isso faz parte, sim, de um grande processo que Deus está fazendo, e nós vamos continuar ainda nesse capítulo. Na nossa próxima aula tem muita coisa para a gente pensar sobre como Deus quer se revelar, e esse filho que Deus deu para Abraão e Sara, ele veio com a missão específica. O próprio Deus veio para falar com Sara, para que ela tivesse fé, para que ela pudesse fazer parte desse processo tão maravilhoso de Deus trazer redenção. É inconcebível quando você pensa que o homem que caiu no pecado está distante de Deus. Deus preparou um plano de redenção, que é Deus fazendo, que é Deus chegando ao nosso encontro, mas Deus usa os instrumentos humanos caídos, Abraão e Sara, e depois Maria, para trazer Jesus. E Deus tem algo para fazer, para trazer à luz algo que faz parte do plano de redenção. Se o plano de redenção vem de Deus, como que ele pode nos usar? Mas ele queria Abraão e Sara para trazer à luz algo tremendo, algo maravilhoso. Então, nós vamos continuar pensando e buscando mais entendimento sobre isso, porque essa história realmente tem muita coisa para nos estimular e para nos ensinar. Senhor, nós ficamos realmente maravilhados de como o Senhor pôde chegar, como o Senhor pôde agendar uma visita para chamar Sara pelo nome e para se dirigir a ela, para que ela pudesse ter fé no coração e ser a mãe de Isaac e fazer parte desse plano de redenção que vem prosseguindo. Veio Jesus no ventre de Maria, vem a igreja, e o Senhor ainda tem algo para gerar, algo para produzir, e nós queremos ser, ó Deus, prontos para receber a Tua visitação, e para que chegue o momento em que o Senhor também vai anunciar, tem uma data marcada em que virá à luz aquilo que o Senhor está preparando para consumar o Teu plano de redenção. Senhor, é maravilhoso, é muito admirável o plano que o Senhor fez, o plano que o Senhor está desenvolvendo. Tem coisas maravilhosas demais
Há algo maravilhoso demais para o Senhor? Não tem. É muito maravilhoso o que o Senhor tem preparado. E por isso nós adoramos, por isso nós nos colocamos diante do Senhor e falamos: eis-nos aqui, para que o Senhor também venha e visite e fale no nosso interior, para que também aquilo que o Senhor deseja gerar em nós e por meio de nós possa acontecer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.